com uma imagem de um próximo assunto, onde envolve uma criança, né? Essa criança, pô, essa menina é aquela do furto? Exatamente, é aquela do assalto. Esse ladrão aí, volta na imagem ao vivo, que o Didio oportunizou tanto a mãe quanto a garota, com a autorização da mãe, de dizer como é que está o quadro clínico dela. Essa imagem que a senhora viu agora há pouco, da menina, é a mesma estudante que estava esperando para retornar para sua residência, estava com o celular na mão, podendo acessar as mais diferentes. Ela fica agarrada com o ladrão. Vocês estão vendo isso? Ali nessa tela menor é a mamãe da menor, que obviamente topou falar com o nosso jornalista, o Didio. E ela vai dizer como é que está a filha. O que eu estou pedindo para repercutir é esse momento onde esse ladrão arrasta a menina e ela se machuca, e ele só para porque o carro dele colide com o carro do trabalhador estacionado e ele vai embora. A moto dele colide com o carro estacionado. Então ele deu um prejuízo para a moça que se machucou e está tendo um apoio e cuidados médicos, e deu um prejuízo para esse pai de família que certamente estava descansando do almoço para poder voltar a trabalhar. Ele colide a moto, o proprietário do carro sai e já vê que tomou um prejuízo, tenta auxiliar. Porque na frente do carro tá a menina, pô. Olha lá ela sendo arrastada, ó. O desespero, né? Vai saber a mãe quantas vezes parcelou o celular, vai saber se é para ela poder pesquisar e estudar. E o desespero de chegar em casa e falar, mamãe, roubaram o meu celular. Cadê o Didio? Eu queria chamar primeiro o Didio, porque foi ele que teve a permissão da família. Coloca o Didio. Didio, antecipa aí, me perdoe por eu prolongar na explicação. Como é que tá a situação dessa adolescente, hein, Didio? Graças a Deus está bem, apesar de quase fraturou a perna, uma luxação que é o inchaço do pé esquerdo, está caminhando ou andando, se locomovendo aí com apoio de moletas, mas é monitorado, né, clinicamente, está passando por alguns procedimentos e o estado de saúde dela é bom. A mãe falou com a nossa equipe de reportagem e a mecânica que você contou está totalmente correta, Popão. O GC deveria ser assim, ó, ladrão aborda menor em ponto de ônibus, tenta ou rouba celular, arrasta a vítima de 16 anos por 60 metros e destrói frente de carro durante a fuga. E posteriormente troca celular por uma coxinha. Mais ou menos isso aí que é a mecânica e a história que será contada a partir de agora, Popão. Não, peraí, não faz isso comigo, Didio. Pô, eu não guardo dinheiro, vou guardar segredo, pô. Como é que é esse rapaz aí que roubou a moto da menina? Ele deu prejuízo para esse pai de família no carro e ele trocou o celular dela por uma coxinha. Deixou aí penhorado, Popão. Deixou aí na região do 0 km, o Jardim Potiguar, o celular iPhone, porque a esposa teria brigado com ele. E aí ele deixou como forma de pagamento o celular, que nada tem a ver com uma troca ou receptação, apenas como segurança, porque ele falou que iria em casa buscar o dinheiro para poder pagar aquela coxinha que ele teria comido, Pop. Essa eu quero assistir agora. Comanda Play, bora. E foi no começo da tarde de ontem que a Polícia Militar acabou recebendo o chamado de um roubo em andamento. Uma jovem de 16 anos de idade aqui no bairro Santa Isabel, no município de Várzea Grande, que no caminho para a escola, por esta calçada bem próximo desse ponto de ônibus, ela foi abordada por um criminoso. Ela estaria com o celular iPhone em suas mãos, até que ele passou por cima da calçada, puxou a mão dela, um braço enganchou no outro, e nesse percurso de aproximadamente de 70 a 80 metros, até chegar naquele carro que está logo lá à frente, houve uma colisão. Essa menor de 16 anos de idade acabou aí torcendo o tornozelo, machucou bastante e foi jogada em cima do capô. O criminoso manteve uma luta corporal ao longo desses 70, 80 metros, onde a mesma atacou o seu rosto, tentando segurar o seu patrimônio. A senhora estava indo para a escola no momento que a senhora foi abordada? Como que aconteceu? Sim, eu estava no ponto de ônibus para esperar. Quando ele veio, tentou agarrar o meu celular, né? E acabou que ele me jogou no chão, né? Eu consegui me levantar. Aí ele foi subindo assim na moto, só que o meu braço ficou preso no dele, então eu não consegui me soltar. Aí ele foi me arrastando até aqui perto e me jogou em cima do carro. Aquele momento que o impacto com o carro, ele te arrastou tudo do ponto de ônibus até na colisão com o carro
E você foi jogado em cima do capô? Sim, foi desse jeito. Aí, como eu tava agarrada, eu tava tentando me soltar, né? Só que não tava conseguindo. Aí chegou lá no carro, ele me jogou e saiu. Você que segurou nele ou ele segurando o celular que te arrastou? Como que foi? O meu braço ficou preso no dele, porque ele pegou o meu celular, né? E eu tava segurando o celular. Aí, do jeito que ele tava, eu não consegui ver direito, né? Porque na hora eu tava tentando soltar, né? Mas o meu braço ficou preso no dele e eu não tava conseguindo soltar. Aí... Quando ele parou no ponto de ônibus ou no ponto que a senhora foi abordada, ele falou alguma coisa? É um roubo? Dá o celular? Ou ele só passou em baixa velocidade e tentou puxar o celular? Ele só chegou e puxou no celular. Eu fiquei sem entender nada assim na hora, né? Tipo, ele chegou do nada. A senhora tá andando de muleta por quê? Porque eu não tô conseguindo pisar o pé no pé no chão, né? O médico falou que deu uma luxação no tornozelo, né? Aí, durante essas semanas, eu não posso encostar o pé no chão para não forçar. Você ficou abalada com tudo isso? É a primeira vez que acontece com você, vítima de um roubo, de um ataque como esse? Sim, é a primeira vez que isso aconteceu e eu tô com muito medo ainda, tô tentando raciocinar o que aconteceu, né? Mas é isso, uma hora passa. Só que após colidir com um carro, ele abandonou ela, levou o celular, fugiu aqui dessa rua que chama Estados Unidos, no Santa Isabel, e foi para a região do Jardim Portiguar, ao 0 quilômetro. E é numa lanchonete que é muito conhecida na região do Jardim Portiguar que ele acabou deixando o celular por um salgado porque estava com fome. E segundo a mãe dessa menor, que conversou com a nossa equipe de reportagem, a polícia foi no local e vem levantando informações sobre o acusado e de quem é a propriedade desta moto. Mãe, a partir do momento que a senhora teve conhecimento do fato com a filha da senhora, vocês chamaram a polícia militar. O que aconteceu após o fato? Logo após que aconteceu tudo isso, nós acionamos o SAMU e a polícia. E a polícia veio com muita presteza, rapidez, para tentar resolver essa situação. Aí nós conseguimos identificar que o celular, como era iPhone, tinha um rastreador, já estava em outro local, e lá chegando, nós ligamos para ver o que tinha acontecido. A pessoa atendeu o celular e contou a situação, que havia uma pessoa que estava toda machucada, que tinha chegado e contado uma situação estranha, falando que havia brigado com a esposa e deixou o celular lá empenhorado. Comeu um salgado, estava sem dinheiro e deixou lá empenhorado o celular. A pessoa achou que não era verdade a história. Assim que a gente ligou no telefone, ele atendeu. E aí a gente passou para a polícia foi até lá, pegou o celular. Aí conseguiram o número da placa da moto através de câmeras, né? E fotografias, e dessa forma chegaram até o dono da moto. O dono da moto estava trabalhando, não estava machucado, e contou uma história que havia emprestado a moto, e parece ser uma história verdadeira, porque não estava machucado nem nada. Foi prestar depoimento na polícia e está em andamento para ver agora quem realmente é essa pessoa que cometeu esse assalto arrastando minha filha. Como você vê um ato de covardia como esse, que poderia ter tirado a vida da filha da senhora? Uma situação bastante grave, que pode acontecer com qualquer um. Então, assim, precisamos realmente estar atento com os nossos jovens quando eles estão indo para pontos de ônibus, saindo. Sempre a gente orienta que não é para estar com o celular, mas nós sabemos o celular, né? Que os jovens não vão guardar o celular, que eles vão expor. E, assim, isso pode acontecer com qualquer um dos nossos jovens. Então, que nós, os pais, possamos estar atentos e a polícia faça justiça, indo atrás dessa criatura que fez isso, porque, segundo os relatos da nossa vizinhança, não foi o primeiro caso. Foi o primeiro caso, lógico, que ela saiu arrastada, mas ele já estava cometendo esse tipo de assalto aqui nos nossos pontos de ônibus, na hora que os nossos jovens, as nossas crianças estavam indo para a aula. Então, pedimos que realmente, talvez, seja interessante a polícia ver rondas em horário onde que os jovens estão mais nos pontos de ônibus,
e principalmente nos bairros mais distantes um pouco do centro da cidade. Após esse fato, a orientação por parte da Polícia Militar que jovens ou aqueles que estão transitando nas ruas, à luz do dia, em local ermo ou até mesmo na escuridão, tome muito cuidado. O celular deve ser guardado numa bolsa, numa mochila ou deixa para manuseá-lo em local seguro. Quando se expõe um celular ou equipamento eletrônico para as vistas daqueles que já estão andando com mais intenções, é um momento propício para que possa praticar um crime como esse. Hoje, essa menor de idade sofreu uma luxação no seu pé esquerdo, mas poderia ter acontecido algo pior, já que pela dimensão e a distância que ela foi arrastada, muitos não acreditavam que ela não teria quebrado um braço ou pelo menos uma perna. A Polícia Militar vem mantendo as suas rondas ostensivas e táticas com a ronda escolar, um momento como esse, onde estão chegando na aula ou à tarde ou durante as saídas de aula à tarde ou pela manhã. Mas aqueles cuidados primordiais partem da suposta vítima, que deve tomar cuidado ao transitar pelas ruas. Com imagens de Giovanni Zortes, apoio técnico de Douglas Boaventura, Giovanni Júnior. Aconteceu. Está na tela. Ô Didi, primeiro eu quero pontuar a calma, a sabedoria dessa mãe e agradecer a confiança dela por te atender, por receber a nossa equipe do programa. E o que a gente queria era exatamente contribuir para que esse ladrão seja localizado. O celular, algum deles, como por exemplo dessa marca, ele tem essa possibilidade de rastrear. E foi isso que fez com que chegasse até então esse bar, essa lanchonete. E o proprietário da lanchonete explicou que em nenhum momento ele utilizou como troca. O rapaz então passou por lá e não se apresentou e nem ele interpretou que seria um ladrão. Ele consumiu um salgado, não teria dinheiro para pagar e deixou o celular na condicionante que voltaria para pegar o celular e pagar o salgado. Muito bem explicado aí pelo Didi. Agora, essa imagem ali mostra que esse ladrão aí, e já tá algumas mensagens chegando de gente que o reconheceu e dizendo, inclusive, qual seria o nome dele. Primeiro eu quero rodar um áudio, comandante, que o telespectador mandou identificando quem é esse ladrão. Essa é a imagem que eu quero, tá? Play. Bom dia, Pop. Esse sem vergonha aí que roubou esse celular dessa menina chama-se Gian. É um velho conhecido da polícia. Um ladrão sem vergonha aqui da região do Mapim, Esmeralda. E ele tá morando aí mesmo aí nessas quebradas aí do Santa Isabel, aqui de Várzea Grande. Eu conheço esse sem vergonha. Ele é sem vergonha. Inclusive a turma tá atrás de grudar ele. O menino vai pegar ele. Tomara, hein? É mais fácil a polícia pegar ele e guardar, porque os meninos, se pegar ele, vai guardar ele em outro lugar. É verdade. Eu entendi perfeitamente o que o senhor falou. Essa imagem é muito bonita e ficaria ainda melhor se o alvo fosse alcançado. Se o objetivo fosse alcançado. Porque ele não olhou no retrovisor, não. Mas olha a quantidade de gente com um pedaço da floresta amazônica, com um pedaço do asfalto. O quê? Olha lá, tem um ali que tá com um paralelepípedo na mão. Aquele rapaz de verde vem com um pedaço da floresta amazônica na mão ali. Olha lá, rapaz. Mas o dono do carro, vovô, primeiro que esse carro aí é daqueles antigos, guri. Não é desses novos, não. H não sei o quê, Y não sei o quê. Que você bate o carro desmonta. Olha lá, rapaz. Hã? O proprietário do carro devia estar assistindo o programa ou devia estar descansando. Uma em um. Aí ele estava na sala da casa dele, ouviu um barulho. Hora que ele sai ali, ele se junta aos populares que correram atrás desse ladrão. E que já está sendo reconhecido porque caiu o capacete, ele pega o celular, põe na cintura, o proprietário do carro sai e a cena é esse rapaz ali, ó. Faltou pouco, Denis. Ô, rapaz! Felizmente, a filha dessa senhora não está em estado grave, o celular já foi recuperado, isso era o de menos, né, minha amiga? Pop, vão-se os anéis, fica-se o dedo. Pois é, o dedo fica cheio de dívida, né? E machucado, pô. Melhoras a essa menina, parabéns e obrigado a essa mãe, tá? Por confiar no nosso programa, na pessoa do Didi. E quem vai pagar o conserto desse carro, senhores? Quem vai pagar o conserto desse trabalhador, hein? Agora, tomara que nas próximas horas a gente fale aqui, confirmando se realmente a informação do telespectador procede. E esse ladrão aí se chama Gian, vamos confirmar isso, tá?